Graça e paz, bem-aventurados que estão comigo, benditos que ainda hão de chegar. Vamos fazer mais uma aula hoje. Mais uma vez, Leandro, nosso convidado hoje aí, para ajudar a ministrar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos usar a Bíblia King James atualizada, só que aquela do aplicativo que tem no Play Store, certo? Que é uma tradução que eu gosto bastante também e que ela vai ficar fácil para esta aula de hoje. Porque a aula de hoje, mais uma vez, Jeremias é intimado a confrontar ao povo. E eu quero que você fique ligado nisso, porque hoje, mais uma vez, nós vamos te confrontar. Primeiro, para você poder conquistar as vitórias com Deus, para você poder conquistar aquilo que você quer com Deus, você precisa passar pelo confronto de Deus. Entenda que as bênçãos que Deus quer entregar para a tua vida já estão determinadas, já estão prontas. E Ele vai falar para você que Ele vai te abençoar de tudo quanto é maneira. Só que uma das coisas mais legais que a Bíblia me chama a atenção é a história de Abraão, que depois de abençoar, ele confrontou Abraão dizendo: me dá o que eu te dei? O filho amado. E você está disposto a sentir esse confronto? A passar por isso? A abrir mão daquilo que Deus tem colocado de presente, de dádiva nas tuas mãos? Ou você é covarde e corre nessa hora? Esse vai ser um dos maiores desafios na mensagem de hoje. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa teu like, deixa teus comentários. Já falei e vou repetir sempre, para você não custa nada, mas para minha vida você abençoa bastante. Todo mundo sabe que por enquanto o canal ainda não é monetizado, eu não recebo por isso. Sempre vou fazer isso com amor e carinho para abençoar a tua vida. Principalmente porque essa mensagem de hoje vai falar muito sobre o evangelho que você tem vivido, certo? Então hoje nós vamos começar Jeremias capítulo 7. E no versículo 1 ao versículo 4, ele vai dizer assim, ó: esta, pois é a palavra que veio a Jeremias, da parte de Yahvé, o Senhor. Coloca-te junto à porta do templo de Yahvé e prega esta mensagem: escutai a palavra do Senhor, vós todos, judeus, que entrais por estas portas para adorar-te, Yahvé. Assim declara Yahvé, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel: corrige a vossa maneira de ser e proceder, e eu vos farei habitar neste lugar. Não depositeis a vossa confiança em discursos mentirosos, que apenas alardeiam. Este é o templo de Yahvé, vinde para o templo do Senhor, o templo do Eterno. Amém? Acho que é uma palavra clara até aqui, né? Onde ele está dizendo para nós, não... Vamos começar ali versículo por versículo. Ó, versículo 1. Esta, pois, é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor Yahvé, do Senhor. Ou seja, fica claro que é a palavra de Deus que veio até a Jeremias. Coloca-te junto à porta do templo de Yahvé e prega esta mensagem: escutai a palavra do Senhor, vós todos, judeus, que entrais por estas portas. Ou seja, até aqui Deus está dizendo para Jeremias assim, ó: se coloca na porta da igreja, se coloca na porta do templo e prega para estas pessoas. Traduzindo, não é para que eu pregue a palavra para quem não conhece, para quem não entende, é para que eu pregue para os crentes. Nas aulas anteriores, se você não prestou atenção, volta lá, assiste lá, já tem 7, 8 aulas lá para trás. Várias vezes nós íamos falando e repetindo que Jeremias, ele não pregava simplesmente para o povo se arrepender dos pecados e se converter. Não era alguém que não conhecia a palavra do Senhor, mas era para pessoas que tinham dificuldades em aceitar a palavra de Deus. E nos dias de hoje, nós vemos muitos crentes que sentem dificuldade de aceitar a palavra do Senhor. Eles querem moldar a Bíblia de acordo com o coração deles, de acordo com a vontade deles, só que na verdade é nós que temos que nos moldar. Por isso que Deus deu o presente para Abraão, mas depois pediu. Porque primeiro Deus te abençoa, mas ao mesmo tempo Ele quer te moldar.
E para que Abraão pudesse ser moldado como o pai da fé, ele tinha que ser provado. E você tem sido provado? Está aceitando as provas que Deus está te dando? Ou faz como a maioria que rejeita? E graças a Deus, ter uma nação jovem, uma nação boa, forte, determinada se levantando. Que realmente olha para a palavra de Deus e diz assim: eita, eu errei. Aí, tá na hora de consertar e voltar. E aí, como é que fica a parada? O que você me diz, Lê? Não, é bem isso mesmo. Na verdade, até tem uma... Quer segurar? Tem uma... Beleza. Tem uma profecia para o Brasil que antes ainda da volta de Cristo, essa profecia ela diz que o Brasil será o berço da nação para um novo avivamento. Para um avivamento que Deus preparou para a nossa nação, para a nossa geração. E realmente, assim, essa profecia a gente tem visto hoje, com todas as condições que a gente tem visto aí no mundo em si, a posição do Brasil em si, né? Como que o mundo tem visto o Brasil. E eu não duvido que logo logo esse avivamento virá e essa geração está se levantando. Como o pastor Leandro disse aqui, essa geração está se levantando, que hoje a gente consegue ver que tem muita confusão no meio do evangelho. Tem muitas pessoas usurpando o evangelho, trazendo o evangelho, como a palavra mesmo diz ali, né? A gente tem visto muitas coisas assim, pregações, cara, absurdas, mensagens que você olha e não bate com a palavra. Como o pastor Leandro falou aqui, as pessoas estão adaptando a palavra à sua maneira de viver e achando que Deus está de acordo com o que eles querem viver. E na verdade não é isso. Deus está levantando, assim como Jeremias ele levantou no seu tempo para ficar à porta do templo e anunciar a palavra de Deus, como veio a Jeremias, assim nós também estamos sendo chamados para fazer a mesma função, pregar o evangelho, e independente se seja para novos convertidos como para aqueles que já estão no caminho da fé, né? Então a gente precisa realmente ter o coração disposto e o coração aberto para ouvir a mensagem de Deus e não buscar moldar a palavra de Deus aos nossos desejos, mas a gente moldar o nosso desejo à vontade de Deus, entende? Para que Deus venha ser o Senhor da nossa vida, o Senhor que nos rege e nos comanda, né? Amém. Certo? E olha só o versículo 4. O versículo 4 ele vai dizer assim, ó: não depositeis a vossa confiança em discursos mentirosos, que apenas alardeiam. Este é o templo de Yahvé. Vinde para o templo do Senhor, o templo do Eterno. O templo a gente sabe que é a igreja. Hoje tem todo aquele discurso: ah, mas eu sou o templo, eu sou a morada de Deus, e não sei o que, beleza, amém, glória a Deus. Mas se você não consegue se achegar em você vai conseguir se achegar na casa de Deus? Há uma frase que eu escutei do pastor Luiz Hermínio, e ele fala assim, ó: a atmosfera de adoração que você cria dentro da tua casa é a mesma atmosfera de adoração que você tem que criar dentro da igreja. Que se você fala: eu sinto a presença de Deus na minha casa, você pode ir à igreja que você for, indiferente do ministério, você vai levantar o mesmo altar, a mesma adoração para Deus, e aquele sentimento de glória da presença de Deus vai cair naquele lugar também, certo? Só que daí entra a questão: a maioria não lê a Bíblia em casa, não jejua, não ora e não cria a atmosfera de adoração para Deus dentro de casa. E se eu não crio dentro de casa, você acha que eu vou criar dentro da igreja? Aí a maioria faz o quê? Sai da casa de Deus dizendo: porque o culto hoje não foi bom, não sentia nada. É lógico. Irmãos, você quer ver uma coisinha básica? Quando você sai da tua casa, ou quando você acorda, vamos supor que hoje é domingão, hoje eu vou pro culto, aí você acordou e foi fazer o quê? Qualquer coisa, menos tirar tempo para Deus, porque você sabe que você vai para a casa do Senhor, mas você vai fazer tudo, menos se preparar para estar com Deus. Ficou claro? Eu acordei de manhã, estou fazendo meu jejum, estou me consagrando, estou lendo a palavra, estou fazendo minhas coisas no dia a dia, mas
Deus, obrigado porque eu tenho essa louça para lavar. Deus, obrigado porque eu tenho essa casa para varrer. Que a maioria ainda reclama que tem a casa para varrer, que eu não entendo. Chora porque quer uma casa e tem que varrer essa sujeira aí. Sabe, tipo, não ora, não fecha essa matemática. Só que daí eu não faço o meu preparatório para Deus na minha casa e quero chegar na igreja. E o pregador tem que se descabelar para fazer o bendito sentir a unção lá. Entendeu? E o infeliz não abre nem a boca para dar um glória a Deus, um aleluia dentro da igreja. E isso que eu não entendo. Não fecha essa matemática, cara. Entendeu? Então ele diz para nós, versículo 4, olha, não depositeis a vossa confiança em discursos mentirosos. E como é que você vai saber se o que está sendo pregado é mentira ou é verdade, se você não lê a Bíblia, se você não busca conhecimento do Espírito Santo, se você não busca as revelações espirituais que é proveniente de Deus? Não é a teologia que vai mudar a minha vida e vai mudar a minha história. Que nem eu vi uma reportagem esses dias, o sepulcro do rei Davi, 150 mil visualizações. Irmão, com todo respeito, Davi foi um herói da fé, o cara, sabe, tipo, genial, a gente se inspira nele, vamos matar o Golias da nossa vida, vamos derrotar, vamos ser mais que vitoriosos, mais que vencedores em Cristo Jesus que morreu por nós na cruz, porque Jesus falou, vocês são mais que vitoriosos por causa dele, entendeu? Então a gente se inspira em Davi, vamos pegar o gigante pelo colarinho, vamos decepar a cabeça. Só que daí eu estou acreditando num discurso mentiroso. Uma vez um missionário pregou lá na igreja, dizendo assim, Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uau, irmãos, olha que lindo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Acabou o culto, uma irmã chegou assim, nada me faltará? Por que eu estou passando fome em casa então? Olha, aí lascou. Aí quem tem que responder as perguntas sou eu. O bobo que prega é eu que tenho que aguentar a burdoada depois. Entendeu? Fica claro, de duas uma. Ou Deus está provando a fé da pessoa e testando a pessoa, como já aconteceu comigo. Já narrei aqui em algum outro vídeo que tive uma pequena discussão com a minha esposa dentro de casa, porque ao invés de ir lá comprar comida eu preferi dar meu dízimo. E daí Deus abençoou e trouxe uma compra dentro de casa. Mas a gente teve que questionar algumas coisas e reformular algumas coisas. Mas Deus usou duas pessoas. Eu conversei com a minha mulher, quando a minha mulher lançou uma pergunta para mim e calou a minha boca, e eu fui falar com Deus, irmão, não deu nem tempo de eu terminar minha oração. Quando eu falei, e agora Jesus o telefone tocou, tô chegando na tua casa. Daí eu falei, que benção, a pessoa vai vir, não tinha nenhum café para oferecer. Cara, literalmente, tinha só copo com água. A pessoa chegou, Deus mandou eu trazer. Top, botou uma compra lá que durou 3 meses na minha casa. E daí? Entendeu? Ou a outra opção que eu dei pra ela. Ou a igreja não está fazendo o papel da igreja. Nós não temos o papel da igreja. Nós não temos que nos unir, sermos fortes, estruturados na presença de Deus, ajudar uns aos outros, porque juntos somos mais fortes? Pois é. Aí ficou a questão. Entendeu? Quer falar alguma coisa do versículo 4? É isso aí, é complemento daquilo que a gente estava compartilhando, né? Falando anteriormente ali, é bem isso. A gente buscar em Deus o que realmente Ele deseja pra gente, né? Só que como que eu vou saber qual que é a vontade dele pra mim? Cara, a palavra dele é a vontade dele. E a Bíblia diz, a própria palavra dele diz que ele zela para cumpri-la. Então, se ele zela para cumpri-la, então aonde que nós devemos ir? Né? É nela. Se ele zela pela palavra dele, então é pela palavra dele que a gente consegue o favor de Deus. Lógico que o favor às vezes é imerecido, porque a graça ela ainda está sobre a gente, sobre o mundo. Tem gente que não merece e a graça dele cobre esse imerecimento e acaba às vezes adquirindo graça diante de Deus. Por isso o nome, graça, assim como nós também. Nós fomos alcançados pela graça, né? Nós não éramos merecedores, fomos concebidos no pecado, lidamos com o pecado, agimos no pecado, vivemos em pecado, e mesmo assim ainda Deus todo dia demonstra sua misericórdia, seu amor, seu carinho. Só que vai chegar o dia que vai ser o juiz. E quando chegar esse dia, como é que vai ser? Então, que nós tenhamos paciência e perseverança em corrigir os erros enquanto a gente tem tempo, porque a qualquer momento Deus pode voltar. E aí? O que nós vamos apresentar aí?
né? A gente vai subir, vai ficar, vamos para o arrebatamento, vamos ter que passar pelas tribulações aqui na terra, a perseguição do anticristo, e aí? Tá amarrado. Eu quero subir, então glória a Deus porque a gente está aqui, glória a Deus porque a gente serve a um Deus poderoso, e então hoje a gente, graças a Deus, eu tenho essa convicção que a gente vai viver eternamente com Ele nos céus. Mas até lá, vamos lutar, né? Lutar, batalhar, manter a nossa fé inabalável nele. E que Deus tenha misericórdia dos demais, né? Eu acho que é isso aí, né, pastor? Amém. Aí, vamos lá pro versículo 5. O versículo 5 vai dizer assim, ó: porquanto se realmente corrigirdes as vossas atitudes e ações, e se de fato passardes a tratar uns aos outros como verdade, meu Pai amado, verdades, e tratar uns aos outros com verdade e justiça, porquanto se realmente corrigirdes as vossas atitudes. Você está corrigindo a tua atitude no dia a dia, diante da presença de Deus? Versículo 6: e se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, o necessitado, a viúva, e não mais derramardes sangue inocente neste lugar, e não correrdes atrás da divindade estrangeiras para a vossa própria destruição. Só para a gente poder finalizar esse estudo aqui então. Assim, ó, o versículo 5 ficou claro. Corrige você as suas atitudes. Aí entra a parte do que fica para nós lá da Santa Ceia. Porque se eu me julgo, ninguém tem poder para me julgar. Mas alguns versículos para frente vai dizer: porque se Deus usa alguém para me corrigir, se Deus me corrige, é porque daí eu não estou me corrigindo, certo? E se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, os necessitados, a viúva, e não mais derramardes sangue inocente. Ah, pastor, mas isso aqui, Jeremias, era daquela época que eles sacrificavam e não sei o que, aí você não está derramando sangue inocente, não? Você não está fugindo a órfão, o viúvo, você não tá querendo machucar as pessoas? Será que não? Como é que você tem tratado o teu irmão dentro da igreja? Como é que você tem lidado com a pessoa que está ao teu lado? Porque o apóstolo Paulo nos ensina: ter de paciência com os fracos na fé. Só que os fracos da fé não é só os novinhos, são aqueles que estão cansados de guerrear e lutar as lutas do dia a dia também. Temos que ter paciência uns com os outros, que é a coisa mais difícil, principalmente nos dias de hoje, que tudo é base do mimimi, de dói. E daí? Será que você não está derramando sangue de alguém que está precisando de ajuda e você está terminando de matar essa pessoa, ao invés de ajudar a estruturar ela e alicerçar ela diante da presença de Deus? Será que a tua ação e a tua atitude tem sido de homem de Deus e de mulher de Deus? Será que você tem tido a compaixão para abraçar aqueles que precisam, para ajudar aqueles que necessitam? Se liga nessa palavra de hoje. Amém? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Aproveitando então a deixa, né? Quero agradecer a todos aí pelo estudo, que estão aí acompanhando os estudos. Agradecer ao pastor Leandro por ter convidado. Já era para mim ter vindo antes, infelizmente não bati os horários, mas hoje, graças a Deus, deu certo. E pedir, gente, não encarecidamente, porque Deus ele não deve ser mendigar pela nossa... na verdade, quem depende da graça dele somos nós. Então é nós que temos que correr de atrás dele. Mas cara, tira um tempo, leia a palavra, tira um momento na tua casa, sabe? Faça o altar de Deus na tua casa, traga a presença de Deus para tua casa, no momento de refeição, faça da tua mesa um altar a Deus. Desligue telefone, desligue celular, TV, tira aquele momento para tua família. Casais que estão vendo essa mensagem, faça da tua cama um altar para Deus. Não deixe o diabo entrar na área sexual, na área, né, essa área assim, você e a tua esposa. Cara, faça da tua cama o teu altar. Crie um relacionamento, um vínculo com a tua esposa, com o teu cônjuge, com o teu marido. Cara, coloque Deus em todas as coisas que você fizer. Você vai ver, como diz o versículo 5 ali, a gente mudando as nossas atitudes, você vai ver a graça de Deus transbordando na nossa vida. Então esse é o meu conselho, essa é a dica que eu deixo. E como o pastor Leandro falou, traga a presença de Deus para perto de você, que quando você chegar no templo, você vai ver que Deus já está perto de você. Você não vai precisar se esforçar para senti-lo, você vai senti-lo mesmo
em casa, no trabalho, na escola, onde você estiver, você vai sentir a presença dele, porque é uma promessa dele. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Beleza? Pastor, obrigado pelo convite. Agradeço a todos. Gente, sempre. fortalecendo aqui o que o pastor Leandro falou, dá um like. Pra gente que tá do outro lado, às vezes a gente vê e se esquece de dar o like. Dá o like, ajuda bastante, principalmente o canal, ajuda a divulgar. O YouTube entende que é um tema que pode ser compartilhado com mais pessoas, então ele vai acabar passando isso para frente. E como o pastor Leandro agora no momento não é monetizado, cara, se crescer o canal, por que não? Né? Viver de uma renda que possa estar fazendo aquilo que a gente ama, que é pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho. Para isso que nós fomos chamados. Então, gente, brigadão, Deus abençoe e é nóis. Conta com a gente aí, pastor. Quando der outra oportunidade, viemos aí, tá bom? Agradecido. Então, só para finalizar, hoje eu quero agradecer ao nosso irmão Henderson. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Estava conversando com ele, também estava comentando comigo sobre o canal. E eu falei que nessa aula eu ia citar o nome dele em agradecimento pelo acompanhamento. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Bendito que aqui estão comigo. Bem-aventurados que ainda hão de chegar. Deus vos abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.